Você já parou para se perguntar para quê? Bom, para que eu estou fazendo isso? Para que eu acordo cedo? Para que eu me esforço? Para que eu treino? Para que eu estudo? Essa é uma pergunta que poucos fazem, pois a realidade, a verdade é que a maior parte das pessoas vive nesse automatismo, né? Meio que nesse modo robótico de ser, no qual apenas age, pouco elabora, pouco pensa, né? E volta e meia, às vezes, quando faz esse tipo de questionamento, acaba sempre indo na mesma direção, uma espécie de crise interna, no qual meio que existe aquele desespero em consertar as coisas, pois vem a realização natural que o que estava sendo feito não tinha alinhamento com o que se buscava, né? Não tinha esse propósito genuíno, era apenas uma ação que realmente não agrega valor genuíno. Pois finalmente também se esforçar apenas por si só não é o suficiente. É necessário que o esforço seja aplicado de forma inteligente, que seja coerente com aquilo que se anseia, com o que se busca. Caso contrário, se perde tempo, se desperdiça o que é de mais valioso, que é a própria vida, finalmente. Bom, e é exatamente por isso que essa pergunta é tão poderosa, que ela é tão perigosa até mesmo algumas vezes, pois ela revela um bocado, né? Quanto mais você a faz de forma contínua, mais você percebe que é meio que necessário para que se alcance os próprios objetivos que você continuamente tenha esse elemento, que não, novamente, você não fique fazendo coisas que não agreguem com aquilo que você de fato busca. É como se você for falar de um projeto, se você coloca atividades dentro do seu cronograma que não colaboram com o avanço do objetivo final, chances são que ele não vai cumprir o prazo adequado, né? Então, é sempre esse tipo de coisa. E a vida acaba sendo um grande projeto, se a gente for colocar assim uma metáfora, né? Dependendo do que você anseia de se obter no final dela, vamos colocar assim no meio dela, na metade da sua vida, é necessário que atividades nesse meio tempo sejam feitas que tornem isso possível, tornem isso coerente, que levem à construção natural desses objetivos, desses anseios. Caso contrário, realmente se cai nessa armadilha de realmente esperar aqui, aí é realmente um problema, né? Meio que uma esperança vazia, que se fundamenta mais em uma crença que não está bem fundamentada, pois lá no fundo é algo que na verdade é mais problemático do que saudável. Mas por que esse tópico, né? É porque é algo super importante, é necessário pensar sempre, né? E, novamente, o autoquestionamento é talvez uma das maiores e melhores ferramentas que um humano pode ter para crescer, para se desenvolver, mas não apenas isso, para se ajudar, né? Pois a verdade é que todos nós temos grandes problemas, grandes questões a serem resolvidas, coisas a serem tratadas, né? Mas poucos de fato se debruçam, se colocam energia bastante para de fato encararem essas questões e irem a fundo o suficiente para resolverem aquilo, realmente fazer o que precisa ser feito, né? E tudo isso parte novamente de você entender do que se trata, pois de novo, 50% de um problema, de resolver sempre se remete a você entender do que se trata, né? Você saber identificar o problema, ter essa capacidade de identificar. É de uma certa forma também uma ausência de ego, né? Não se pode ter um apego sobre absolutamente nada de uma certa forma. Caso contrário, você sempre vai ter esse receio em descartar, em realmente soltar aquilo que às vezes te trava, te impede de fluir. E ego, quando eu coloco aqui no sentido geral de personalidade, de forma de ser, é necessário meio que ser como flexível como água, como aquele famoso quote do Bruce Lee, né? Para que você, não tendo forma, você possa preencher qualquer dado espaço. E assim você realmente se tornando hiperflexível, você consegue de fato alcançar seus propósitos, pois crescer meio que envolve que você se quebre continuamente, sempre se esteja se remodelando, né? Se moldando em novas formas, realmente sempre se reinventando. Caso contrário, você cai novamente, aquele automatismo negativo, no qual não é algo produtivo, não é algo positivo, é apenas algo problemático que lá no fundo leva a uma estagnação, é na verdade uma inércia que é problemática e finalmente leva a uma crise existencial se deixada de lado por tempo bastante. E esse é o ponto principal da questão, né? É sempre problemático cair naquela velha forma de ser, né? Deixa a vida me levar. Isso não funciona na prática. Não se você anseia por mais, não se você quer ser mais, não se você olha para a vida como algo construtivo e positivo e você de fato quer ir fazendo mais, faz o movimento necessário, né? Pois esse tipo de mentalidade não é adequado para aqueles que querem fazer mais, né? Não colocar assim, não querem ser sujeitos à vida, mas sim atuantes, né? Esse seria a expressão correta. E, novamente, essa reflexão
ela é incrivelmente poderosa, pois se você de fato realiza de forma contínua, se você faz isso, porque vamos ir a fundo nisso, se você começa a questionar seus próprios atos, você vai ver que existe um bocado de incoerências, isso é com todo mundo, né? Sempre tem coisas no qual nós fazemos, que nós estamos continuamente realizando ali, às vezes no dia a dia, sem perceber, que não são positivas. Por exemplo, se você for a fundo, o porquê de, sei lá, você exagerar em determinada coisa, sei lá, em bebida alcoólica, por exemplo, a razão sempre é um bocado mais escura do que a gente pensa, mas se você realmente for a fundo nisso, às vezes pode ser algum tipo de carência, algum tipo de problema não resolvido, ou às vezes simplesmente uma forma de extravasar um estresse presente ali, né? Enfim, se você realmente for a fundo na questão, você vê que tem uma razão. E elaborar sobre isso é meio que o princípio de uma elaboração filosófica genuína de qualquer coisa, né? Leva a um autoconhecimento genuíno de ser, né? E do porquê você está agindo daquela forma. Mesma coisa com qualquer dada outra coisa. Por que você se esforça demais em coisa X ou Y? Às vezes tem uma razão, e o pra quê daquilo, né? É porque aqui é um outro ponto, aquilo de fato está alinhado com o que você anseia. Se não tiver, é necessário continuar colocando tanta energia em algo que nem sequer vai colaborar com o que você de fato quer possuir ou quer obter. Entende? Essa é finalmente a pergunta. Se aquilo não está alinhado com o que você busca genuinamente, se está ali próximo àquelas pessoas, X ou Y não te leva para o nível que você quer estar, vale a pena continuar tentando? Vale a pena continuar investindo tempo e energia em coisas ou tentando impressionar pessoas que nem sequer se importam, que essa é a realidade da coisa, né? A verdade é que a maior parte das pessoas nem sequer se importa consigo mesmo, quem dirá com terceiros. Então vale a pena se importar com a opinião de pessoas que realmente não agregam absolutamente nada para a mesa. Isso não é nem sendo egóico, é meio que a realidade da coisa. Então, esse é um questionamento genuíno. Vale a pena se travar buscando validação externa de pessoas que não se importam, que nem sequer possuem conhecimento de quem você é de fato. Entender esse tipo de pergunta leva a transformações profundas se feita adequadamente, pois leva aquelas realizações tipo, por que eu perdi tanto tempo não fazendo o que eu queria fazer e fazendo isso, sabe, desperdiçando tempo com algo que era absolutamente desnecessário, absolutamente não benéfico para mim, que realmente era negativo se for a fundo pensarmos sobre isso, né? Então, essa pergunta, ela é tão poderosa e tão simples de ser feita, e começa realmente nos atos mais básicos, né? Se você for fazer algo que você sabe, pois assim, todo mundo sabe que sabe lá no fundo, né? Não existe essa ignorância, então não existe essa desconexão completa. Todos nós meio que sabemos o que sabemos e sabemos o porquê fazemos. A questão é que às vezes não existe essa elaboração a fundo bastante para se criar esse argumento lógico interno que é necessário muitas das vezes para que você de fato elimine aquilo completamente de sua vida. Pois uma vez que você tem uma razão, você deixa de fato agir daquela forma, se negativamente, se impacta muito você negativamente. Ou seja, às vezes o que falta novamente é só os pingos nos is, né? E que uma vez você colocando através dessa reflexão, leva essa mudança de comportamento que finalmente vai levar ao quê? Uma transformação genuína, vai levar a uma evolução real, seja essa qual for, né? E novamente vai realmente colocar você em outros patamares, pois é aquilo, né? Esse tipo de ato, se feito continuamente, vai mudar tudo, absolutamente tudo. Começa com simplesmente o porquê que eu exagero, sei lá, no café, por exemplo, até finalmente o porquê que eu não me esforço tanto no que eu preciso me esforçar, ou às vezes o porquê eu não faço o que eu deveria fazer, sabendo que eu preciso fazer isso, sabendo que eu tenho prazo a cumprir, porque eu não, às vezes, me importo tanto com uma coisa, entendem? Sempre tem uma razão, porque se você realmente vai a fundo, fica claro. E esse é o poder da coisa toda, né? É finalmente sobre se conhecer e se conhecendo, se ajustando, pois ninguém nasceu aqui pronto para nada, né? Todos nós somos alunos dessa grande escola que é a vida, né? Esse é o propósito, é evoluir, é crescer e se ajudar também finalmente, né? Colaborar uns com os outros. E essa sempre deve ser a intenção final, essa colaboração final. Isso é um tópico à parte. Essa reflexão que eu deixo com vocês, e se vocês tiverem também algum tópico para sugerir, esse tópico foi sugerido por um colega de trabalho, foi uma conversa bem interessante. Me mandem, seja nos comentários ou no próprio Instagram também. E também não deixe de me seguir nas outras redes sociais. E claro, não deixe de se inscrever no canal e deixe o seu like. E a gente se vê na próxima reflexão. Até!